Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pedida milionária do empresário do Gabriel Pereira pode fazer o jogador sair de graça do Corinthians. A diretoria cogita inclusive o seu afastamento de forma imediata. Vamos falar sobre essa história? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, é importante pra gente e vamos juntos. A situação chegou num ponto muito crítico, em que nesse momento fica muito difícil resolver. E a diretoria do Corinthians vai ter que ter muita habilidade para chegar num denominador comum e fazer aquilo que mais interessa ao clube, que é ficar com o jogador sem fazer loucuras financeiras, como pede o empresário do jogador e como o próprio clube tem dito aí que não vai fazer a partir de agora. Mas vamos lá, vamos tentar analisar essa situação de todas as esferas, sob todas as óticas e primeiro falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Gabriel Pereira, 20 anos, destaque do time, titular absoluto, é titular nos últimos 9 jogos, protagonista desse elenco do Corinthians que contratou jogadores robustos, milionários, de renome e que teve na sua joia da base um dos principais, se não o maior destaque dessa sequência última de jogos. Gabriel Pereira, com contrato vencendo em março de 2022. Ou seja, estamos em final de outubro, início de novembro, em que neste momento, no período inferior a 6 meses, pela lei, o jogador consegue assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e ao final deste vínculo, ou seja, março de 2022, ele pode se desvincular do atual clube para jogar em um outro clube. Isso sem custar absolutamente nada para o clube que irá contratar, a não ser aquela bonificação pela assinatura de contrato, as chamadas luvas. Vamos tentar desenhar isso. O Benfica, como foi cogitado, ou um clube espanhol, um clube da Itália, um clube da Europa, chega no empresário do Gabriel Pereira e fala, eu quero contratar o jogador, ele tem contrato até março. Então tá, então já vamos assinar um pré-contrato agora, porque quando vencer o contrato, ele automaticamente estará vinculado a esse novo clube. E o seu detentor atual, no caso o Corinthians, dono dos direitos federativos e de 70% dos seus direitos econômicos, nada poderá fazer. Não haverá proposta capaz de superar, porque ele já vai ter firmado um contrato com esse outro clube. Como esse outro clube não vai precisar desembolsar nada, vou repetir, nada para tirá-lo do Corinthians, nenhuma multa rescisória, nenhum valor de compra, nada, normalmente o que os empresários negociam é uma bonificação pela assinatura do contrato, as chamadas luvas. Ou seja, vai haver uma proposta salarial que vai ser muito mais vantajosa, porque o clube não vai precisar gastar nada para contratá-lo, e com essas luvas, com normalmente um dinheiro na mão do atleta, com uma comissão para o empresário e o restante das luvas diluídas aí no tempo de contrato. Normalmente é assim que acontece, pode ser à vista também, dependendo do clube, e isso torna o salário ainda maior, porque ele vai ter aquele valor mensal composto no seu salário, carteira de trabalho e tudo mais, e ainda vai ter essas luvas adicionais diluídas aí ao longo dos meses do contrato. Pois bem, o Gabriel Pereira pode, nesse momento, assinar com qualquer outra equipe. E aí você pode estar pensando aí do outro lado, poxa vida, mas o Corinthians que deu vida para o moleque surgiu no Corinthians, seria muito ingrato da parte dele, do empresário. O Ivan Rocha é o ex-jogador, é o atual empresário do Gabriel Pereira. Gente, a gente está falando de negócio, não sejamos ingênuos, tá? Esse é o primeiro ponto. E agora vamos tentar entender por que a gente chegou nessa situação. E aí eu preciso dizer que foi uma barbeiragem da diretoria corintiana. Mas assim, um erro amador, um erro que não pode se cometer com um jogador da base, qualquer que seja, ainda mais com uma perspectiva como a do GP. Não se pode cometer esse tipo de erro. O Corinthians está com a possibilidade iminente de rasgar milhões de euros. O Corinthians está prestes a rasgar milhões de euros, que é o que vale o Gabriel Pereira. E isso seria resolvido facilmente se lá atrás, quando ele começou a compor o elenco profissional, quando ele começou a ser cogitado para subir para os profissionais, alguém da diretoria chamasse o empresário e o próprio Gabriel Pereira e a família do Gabriel Pereira e dissesse, para ele jogar, você precisa assinar isso aqui. E as nossas condições são essas.
Por quê? Porque nesse momento seria interessante para o empresário e para o jogador. Ele precisaria da vitrine para ter uma valorização no próprio clube, para receber uma proposta do exterior, com algumas cláusulas, né? Se chegar uma proposta assim, assado, não sei o quê, isso seria discutido, mas o clube estaria seguro. O clube conseguiria uma segurança jurídica para colocá-lo em campo. Tem vários exemplos ao longo da história de clubes que muitas vezes escondem jogadores da base e a gente não entende por quê. Poxa, se fala maravilhas do moleque, o moleque não sobe nunca. Porque aí existe um cuidado. Não, pera aí. Antes de você entrar no profissional, de você subir, de você começar a fazer gols e tudo mais, eu preciso tá calçado aqui, cara. Porque senão o futebol é muito cruel, dinâmico, ganancioso e ele acontece assim da noite para o dia. O Alexandre Pato, que surgiu como um fenômeno, né? Hoje acabou não se tornando aquele jogador que a gente esperava que ele fosse, mas quando ele surge no Internacional, ele teve esse processo. O Inter teve que tirar o jogador de circulação enquanto ele não assinasse um contrato. E vejam só, o Inter conseguiu assinar um contrato com uma multa rescisória de 20 milhões de dólares. O que o Milan fez, por exemplo? O Milan nem consultou o Inter. O Milan depositou os 20 milhões de dólares e levou o pato. Mas imaginem se o Inter não faz essa proteção. Coisa que o Grêmio não fez com o Ronaldinho Gaúcho, que assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain. Naquela época, nos anos 2000, ali com a ISL, que era uma empresa tipo a MSI do Corinthians, que trouxe jogadores de Gabriel Amato, Jorge Estrada, o próprio Zinho, Paulo Nunes, lá no final dos anos 90, né, em que eles já eram jogadores badalados, pagando altíssimos salários, e o Ronaldinho com salário de base, né, na época, sei lá, 7, 8 mil reais. Isso há 20 anos, tá? Para vocês terem uma ideia. E o Ronaldinho sendo craque do time. Não estou comparando, tá? Só momentos e situações. E o Grêmio acabou perdendo o Ronaldinho de graça. Ah, mas o Ronaldinho foi ingrato com o clube. Isso é outra discussão. Isso é outra discussão e que não cabe agora nesse momento. O clube precisava ter agido. O clube tinha que ter feito essa segurança. E deixar o jogador subir, o jogador jogar, o jogador se destacar, o jogador ganhar vitrine. E tem outro detalhe. Ao mesmo tempo em que o empresário, obviamente, e o próprio jogador estão vendo que o Corinthians está contratando jogadores com um altíssimo salário na casa de 1 milhão ou até mais, compondo com luvas, ou um pouco menos que seja, e esses jogadores não estão sendo tão representativos ou protagonistas quanto o GP. Vocês acham que o empresário não pensa nisso? Vocês acham que o GP não pensa nisso? E aí a proposta inicial, pela informação do Bruno Andrade, do Portal UOL, era de que o Corinthians tinha oferecido 120 mil de salário com 1 milhão de reais de luvas. E aí veio a bomba, né? Nessa quinta-feira, de que a contraproposta do empresário, ela seria de 300 mil de salário, um contrato de 4 anos e 14 milhões de reais de luvas. Dentro daquele molde que a gente falou, das luvas diluídas no salário, qual seria a realidade? Se esse valor não fosse pago à vista e esses 14 milhões fossem diluídos nos 48 meses de contrato, nos 4 anos de contrato vigente com o Gabriel Pereira, a gente teria 300 mil reais de salário mais 291 mil reais de luvas. Isso significa 600, um salário, né, um vencimento na casa dos 600 mil por mês. É um valor considerável. É uma joia, mas mais do que isso, é um jogador que pode render um valor muito alto, não só futuramente, como ali na frente para o Corinthians, que revelou o garoto e que agora pode perdê-lo de graça. Eu concordo que talvez para um jogador de 20 anos, recém-surgido, em que a gente ainda não tem a real noção se ele vai vingar ou não, 600 mil por mês é muito, mas também a gente fica pensando no meio do futebol, né? No mercado do futebol. É claro que eu acho que a diretoria tem que negociar esse valor, tem que chegar num denominador comum. Tá, tudo bem, quem sabe não 600, né? Não 14 milhões de luvas, quem sabe, sei lá, uns 5 milhões de luvas aqui, uns 350 de salário, sei lá, 3 anos de contrato, com uma multa rescisória alta para dar uma segurança para o clube. O Corinthians tem homens capacitados e experientes para negociar esse tipo de situação. É o que eu imagino que deva acontecer. Porque
se deixar a coisa desenrolar, o Corinthians não vai pagar isso, porque já afirmou aos 4 cantos aí de que não fará nenhuma loucura financeira, e vai deixar o jogador sair de graça. O Corinthians é maior que qualquer jogador? É, mas vamos combinar que foi uma barberagem deixar a situação chegar nesse ponto. Era só ter firmado um contrato em outro molde, com uma multa rescisória bem poupuda, que muitas vezes nem precisa ser cumprida, né? Os clubes colocam multas de 80, 100 milhões de euros, que se chegar com 20, 25 leva. Mas tá bom, pelo menos você tem uma garantia. Agora, sem nada, o jogador jogar sem nada, sem nenhuma garantia para o clube, isso foi um erro tremendo. E óbvio, conversei com pessoas que, por conta de tudo isso, estão cogitando o afastamento do jogador. O Corinthians enfrenta a Chapecoense na segunda-feira e a gente não tem certeza se vai vê-lo em campo. Inclusive, isso não quer dizer nada, mas nas fotos, a gente não acompanha mais treinamentos, mas nas fotos divulgadas pelo material da assessoria de imprensa, o GP não aparece. Pode ser que seja até algo de preservação, pode ser que ele tenha treinado e as fotos foram tiradas sem o GP. Pode ser que ele tenha ido para o treino, pode ser que ele não tenha ido para o treino. Pode ser que ele não apareça segunda-feira em campo. Pode ser que ele fique treinando em separado até que a situação se resolva. Eu fico imaginando o prejuízo técnico, inclusive, para o treinador, que conta com ele, que tem o GP como um dos destaques do time. E ele precisa agora, às vésperas do jogo, um jogo em que o time precisa vencer o Lanterna, até para amenizar a pressão depois de 2 resultados sem vitória, que ele vai ter que montar um time, pensar um time sem o GP. Ou se daqui a pouco a diretoria chega para ele na véspera e diz, não pode escalar o GP. E aí ele pensou um time completamente diferente. Essa situação não poderia ter chegado nesse ponto, porque causa um prejuízo técnico, emocional, para o garoto, para o elenco, para o treinador, para o torcedor, financeiro, tremendo, com consequências gravíssimas ali na frente, ou seja, um erro gravíssimo na condução de um clube de futebol que hoje culmina em toda essa situação. O que vocês acham que vai acontecer, ou o que deveria acontecer? Vocês acham que o Corinthians tem que aceitar a proposta do empresário, tem que dar uma negociada ou manda passear que tá tudo certo? Quero ouvir vocês. É uma situação bem parecida com aquela do Romero, né? Que o André Sanches deixou ele treinando 6 meses, só correndo em volta do CT, porque o empresário estava pedindo muito, o Corinthians não queria pagar, e mesmo a torcida pedindo, mesmo o time precisando, ele não entrou em campo até o fim do seu contrato. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!